A crise do presidente do Banco Central, Campos Neto, Roberto Campos Neto, com o governo Lula, parece assumir proporções tão ou até maiores que as que o Bolsonaro teve com a Petrobras. A gente se recorda que o Bolsonaro teve que demitir 4 presidentes da Petrobras, inclusive um general, para baixar o preço da gasolina. Agora é o Lula que diz que o governo não pode funcionar com essas taxas de juros absurdas do Banco Central, que são as maiores do mundo, segundo ele. A briga está ainda em nível de banho-maria ali na imprensa, com umas estocadas, né, principalmente da Folha de São Paulo e do Globo, contra a política econômica do Lula, né, que eles pretendiam, né, a mídia corporativa, de que tanto a Folha quanto o Globo são grandes expressões, e pretendia que essa política fosse uma política ali daquelas bem reacionárias e bem conservadoras, ou até mesmo neoliberais. Mas o Lula se recusa a fazer isso. Pelo menos são as declarações que ele tem feito à imprensa. Agora eu vejo aqui no site Brasil 247, que é um site governista, né, e toma partido, né, fica ao lado do governo, diz que pela lei que regulou a tal independência do Banco Central e permite que o presidente e os diretores do Banco Central, ainda que nomeados pelo presidente da República, eles tenham independência total em termos de política monetária, incluindo aí a alta dos juros e a questão do câmbio, logicamente. Mas o que diz aqui essa reportagem do jornalista renomado Luiz Costa Pinto, que o Luiz Costa Pinto, jornalista de toda a plataforma Brasília e vice-presidente da ABMD, Associação Brasileira de Mídia Digital. O que ele diz? Ele diz que o Lula pode demitir Campos Neto do Banco Central se o Conselho Monetário Nacional pedir. Agora, o que é o Conselho Monetário Nacional? O Conselho Monetário Nacional é aquele órgão integrado por 3 membros. O presidente, que é o ministro da Fazenda, no caso o Fernando Haddad, a ministra do Planejamento, a Simone Tebet, e o presidente do Banco Central, que é o Roberto Campos Neto. Agora, claro, trata-se de uma operação muito complexa. Aqui o próprio Lula tem dito para seus assessores, que não pretende entrar nessa, mas de qualquer maneira está aí, segundo o jornalista, a opção que o presidente, no momento ali de crise, como ocorreu com o próprio governo Bolsonaro, que era um governo de direita, mas que até enfrentou a Petrobras e conseguiu conter o preço da gasolina. Então vejamos aqui, o presidente Lula tem uma carta para pôr sobre a mesa do debate econômico e obrigar o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, a parar de assolar os amigos e parceiros que mantém no mercado financeiro, a tentarem impor cabrestos ao Palácio do Planalto na tentativa de sabotar a linha de administração macroeconômica mais voltada para o social e para a distribuição de riquezas e geração de empregos. O que é isso? É justamente o dispositivo da Lei Complementar 179/2019, que prevê as possibilidades de exoneração do presidente do BC, o Banco Central. Aqui essa lei a gente sabe, que ela foi, de repente, ali estava até aprovada pela Câmara e depois pelo Senado, e ali, sem um debate mais amplo, que realmente examinasse as implicações do que
determinaria a independência do Banco Central. Mas essas coisas aconteceram, não? E o próprio Bolsonaro ali fechou o bico, estava ali comprometido com aquela virada. De qualquer maneira, segundo o jornalista Luiz Costa Pinto, essa lei 179/19 foi justamente a lei que deu independência ao Banco Central. Em seu artigo 5º, item 4, ela prevê que o presidente da instituição monetária, que é o Conselho Monetário Nacional, a que eu me referi há pouco, pode ser exonerado, abre aspas, quando apresentarem comprovado e recorrente desempenho insuficiente para o alcance dos objetivos do Banco Central do Brasil. Parágrafo 1º do mesmo artigo 5º da Lei Complementar 179/19 diz que compete ao Conselho Monetário Nacional submeter ao presidente da República a proposta de exoneração, cujo aperfeiçoamento fica condicionado à prévia aprovação por maioria absoluta do Senado. Aqui também está, né, um mogórdio para conseguir os 41 votos, que é a maioria absoluta dos 81 senadores. Porque a gente sabe que o Senado é hoje uma casa muito conservadora. Ainda que ali, naqueles episódios da quebradeira da Praça dos Três Poderes, o Senado esteve firme com o presidente. Mas esta é uma questão mais cabeluda, porque envolve, né, o tal mercado, o mercado que financiou, digamos aí, grande parte das campanhas eleitorais. Mas o governo que se diz bom de briga pode até entrar nessa, dependendo, né, de como se configurar daqui para diante essa pendenga, né, entre o Lula e o presidente do Banco Central. E isso ocorre justamente nas vésperas da visita do presidente Lula ao presidente dos Estados Unidos. Agora no dia 10, provavelmente, parece que sexta-feira, salvo engano. Então diz que o Conselho Monetário Nacional denuncia a sabotagem de Campos Neto ao presidente da República. O presidente Lula, por sua vez, tem reclamado da postura hostil de Campos Neto. Nomeado para o BC por Jair Bolsonaro, o presidente da Autoridade Monetária Nacional jamais escondeu o orgulho de se dizer de direita. A gente sabe que o Campos Neto, ele é neto do ex-ministro todo-poderoso do planejamento e cérebro, né, da política econômica dos governos da ditadura. Ele foi o primeiro ministro do planejamento dos governos da ditadura. E se chamava justamente Roberto Campos. E de tão americanista, de tão capacho, né, ali do mercado, ele era chamado de Bob Fields, que era a tradução de seu nome, né, Roberto, Bob, e Campos, Fields, que são campos em inglês. Então, da Bob Fields. Era o tal do Bob Fields, né, que era ali muito criticado pela imprensa por causa de suas posições muito americanistas. Então diz aqui que no próximo dia 16 de fevereiro o Conselho Monetário Nacional se reúne pela primeira vez sob a vigência do terceiro mandato do presidente Lula e já com a configuração adquirida depois da criação dos Ministérios da Fazenda e do Planejamento, integrado pelos ministros da Fazenda Fernando Haddad e do Planejamento Simone Tebet. Além do próprio presidente do Banco Central, o Conselho tem 3 votos. Por 2-1, se Haddad e Tebet assim decidirem, ao constatarem postura antirrepublicana e sabotagem e manipulações de dados e do Conselho de Política Monetária, o Copom, órgão que define a taxa de juros e dá a linha teórica a partir da qual se pode calcular as metas da inflação
que orientam os índices macroeconômicos, o CMN, Conselho Monetário Nacional, pode denunciar formalmente Roberto Campos Neto ao presidente da República. Lula, caso acate a denúncia, informa ao presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco. A própria Folha de São Paulo, em matéria da jornalista Mônica Bergamo, produziu matéria dizendo que Lula vê traição do presidente do BC e tentativa de levar o Brasil à recessão. Diz que diálogo da autoridade monetária com o governo está estremecido depois de comunicado que sinaliza a manutenção de juros altos. Olha aí, a gente vê o Banco Central numa posição ali quase que de sedição em termos de governo, né, se levantando contra a política financeira, a política monetária do governo federal, que quer justamente alguma coisa mais arejada, né, e livre o quanto possível daquelas amarras do neoliberalismo para que o país cresça, o país produza empregos. Então diz aqui a Mônica Bergamo, o presidente Lula e ministros de seu governo consideram que o presidente do Banco Central, Roberto Campos, traiu a confiança que o governo depositava nele para dialogar e participar de um esforço conjunto para que o Brasil supere os problemas econômicos que hoje enfrenta sem passar por uma recessão. No entendimento do mandatário e de sua equipe, o governo atual, com pouco mais de um mês no poder, não tem responsabilidade sobre o déficit fiscal e a inflação que impulsionam as taxas de juros, que é justamente a justificativa do Banco Central para manter essas taxas de juros no nível de 13,75% e ainda sinalizando para aumentar essas taxas, não é? Numa clara pressão sobre o governo, para a gente não falar de outra coisa. Não é? Então diz, e mereceria um voto de confiança em seu compromisso de levar o rumbo para o primeiro semestre, de levar o rumbo para 1% neste ano e de zerá-lo em 2024. Mesmo diante das metas claras, dizem interlocutores diretos de Lula, o Banco Central não apenas manteve a taxa básica de juros, Selic, em 13,75% ao ano, pela quarta reunião consecutiva, a primeira desde que Lula tomou posse, como endureceu o discurso e disse que deve deixar as taxas em patamares altos por mais tempo.